Então, turminha, olá, bom dia, seja bem-vindo à aula interdisciplinar de Ciências e Filosofia e também um pouquinho de Sociologia, tá? Como eu falei para vocês na aula passada, né, nós iríamos fazer esse encontro com a professora de Filosofia, mas futuramente também terá com outro professor, que a gente vai tentar fazer essa interdisciplinaridade com demais professores. Por exemplo, biologia, filosofia, para quem fala, não tem nada a ver, uma coisa é uma, outra é outra, né? Então, misturar biologia e filosofia, porque tem sim, principalmente quando a gente fala sobre os aspectos, sobre a origem da vida, sobre o surgimento do universo, sobre o surgimento de todos os seres que aqui estão, né, presentes no nosso planeta Terra, e principalmente sobre a origem da matéria. Futuramente também vou tentar fazer uma com o professor de geografia, quando a gente for falar sobre os biomas, principalmente sobre o Cerrado, falar sobre geografia e história, que é a fitogeografia, um assunto que cai muito no Enem. Este ano apareceu, né, no Enem 2020-21, caiu uma questão sobre a soja lá que ele falava, né, uma parte lá do aspecto geográfico e do aspecto biológico em relação à estrutura, né, do DNA, a estrutura metabólica da soja. E ele também falou um pouco sobre solo e algumas características. Então, é importante a gente fazer, né, essa mistura entre as disciplinas. Também quando tiver compatibilidade de horário com os demais professores. Okay? Então, como eu falei para vocês na aula passada, desde a antiguidade, desde a Grécia Antiga, tem se perguntado sobre, né, a origem da vida. São diversos tipos de teorias. Antes de Cristo, depois de Cristo, como a gente viu, dos antigos gregos, egípcios, né, que eles pensavam de uma forma diferente sobre a origem, né, da vida, como ela surgiu. Falei para vocês até do modo da panspermia, que a vida teria surgido através da queda, né, de meteoritos. Esses meteoritos teriam trago o princípio ativo da vida para o nosso planeta Terra, né? Mas a gente busca entender, né, principalmente com o advento, com o avanço da ciência, da tecnologia, tem se levantado cada vez mais hipóteses, tá? Se perguntado cada vez mais sobre a origem da vida, né? E por que, professor, tem este macaco aqui, este símio nesta imagem? Porque quando a gente fala sobre a origem da vida, a gente sempre vai falar lá daquela teoria do criacionismo e do evolucionismo, né? Da teoria naturalista. E toda vez que a gente fala um pouco da teoria evolutiva, a gente remete a quem? A um macaco, né? A gente fica naquela ideia, o homem veio do macaco, o macaco está evoluindo para o homem, né? Sempre fica nessa pergunta, né? E essa teoria, essa afirmação, vocês, como já expliquei, ela é errada, né? Foi uma interpretação errada da ideia de Darwin, né? O Darwin nunca falou que a gente veio do macaco, ele falou que a gente tinha um ancestral em comum, que tinha lá há muito tempo atrás, né? Ainda não acharam esse ancestral, tanto é que a teoria criacionista ela explica um pouco sobre a busca, né, dos cientistas por esse ancestral que hoje nunca foi achado, tá? Mas o Darwin falou que tinha um ancestral em comum, e esse ancestral em comum ele diversificou e deu origem a duas espécies, né, diferentes. Você tem os pongídeos e você tem, né, aqui os símios e também você tem os hominídeos. Okay? Então você vai dar origem aqui aos pongídeos, né, aqueles os símios lá, por exemplo, da Ásia, do continente australiano, e também dando origem aos símios e aos hominídeos. Então, o que o Darwin falou? Que tinham um ancestral em comum, que o ser humano por exemplo, os símios de antigamente, eles tinham algo em comum, eles tinham um parentesco lá há tempo atrás, okay? Que sofreu um processo de especiação, dando origem aos hominídeos e aos primatas, né? E ele mostrou essa similaridade, comparando registros fósseis, tá? De australopitecos, principalmente de australopitecos, com alguns primatas. Ele viu o grau de parentesco, a similaridade. Por isso ele falou, olha, o ser humano, nós, Homo sapiens sapiens, temos um ancestral em comum
com os primatas, temos grau parentesco. Só que fizeram, né? Há muito tempo atrás, você sabe que a Igreja Católica, qualquer teoria era aceita como dogma, né? Era algo diferente à Igreja Católica, né, à religião naquela época. Até que o Darwin demorou muito, muito tempo para publicar seu livro, né, sobre a origem das espécies. E quando ele publicou, o que fizeram? Pegaram a fala dele e distorceram. Colocaram, Darwin afirma que a gente veio do macaco, e fizeram uma charge do rosto dele no corpo de um macaco. Tá? Então, é só para especificar por que a imagem desse macaco. Lembre-se, um ancestral em comum. Porque se a gente evoluísse do macaco, por que os macacos não estão evoluindo para homem? Né? Por que eles não estão tornando-se homens? Né? Então, ele falou que tinha um ancestral em comum pelo grau, tá, de similaridade. E, turminha, falar sobre a origem da vida. Eu queria que a professora falasse um pouquinho da origem da vida no aspecto filosófico. Né? A gente falou também aqui sobre as teorias biogênese e abiogênese, da geração espontânea, né, que é a teoria da abiogênese, que os seres vivos surgiam espontaneamente através da matéria bruta, que você tinha roupa suja, você misturava com trigo, e a partir daquela matéria, lá daquela mistura, surgiu o princípio ativo da vida, né? Por exemplo, surgiu um rato. Para eles, aquele rato lá surgiu através daquela mistura, daquela roupa suja com trigo, e lá o princípio ativo da vida era surgido. A mesma coisa lá que eu falei para vocês na aula passada, sobre os sobre os sapos. Os sapos, quando eles observavam, saía da água. O que eles falavam? Opa, aquele sapo, ele surge da lama, daquele lodo. E hoje a gente sabe que não, né? Que o primeiro estágio de vida de um sapo, de um anfíbio, é na água, né? Em forma de girino, sofre metamorfose, vira um sapo, né? Uma perereca ou uma rã, e lá ele começa seu estágio de vida no ambiente terrestre. Mas há muito, muito, muito tempo tarde, né? A long time ago, eles não pensavam assim. Eles falavam, ó, surgiu na lama. Então, o princípio ativo da vida era na lama. E na biologia, a gente sabe que a vida, ela só surge de uma pré-existente. Para você ter vida, você tinha que ter uma lá atrás, que a vida só se origina através da reprodução. Se não tiver reprodução, não tem vida. Então, eu queria que a professora falasse um pouco sobre o aspecto filosófico da vida, tá? No ponto de vista filosófico. Galerinha, tem até algumas pessoinhas aqui no slide do professor que nós vamos conhecer. Olha aqui, eu já reconheço aqui o Aristóteles, René Descartes, né? Filósofo aí francês. E o professor já falou assim muitos pontos que tem tudo a ver com filosofia. Pessoal, vamos pensar aqui comigo. Quando o professor estava falando, por exemplo, sobre Homo sapiens sapiens, a gente lembra do quê? Lá da antropologia, né, que foi o estudo aí que antecedeu ao nascimento das ciências sociais, né? Que é aí a nossa sociologia. Essa matéria que nós estamos aí estudando e que nós vamos ter aula, né, daqui a pouquinho. Mas olha só que interessante. O professor utilizou uma palavrinha que nós utilizamos muito dentro da filosofia, inclusive na nossa aula de ontem. Bora ver quem adivinha que palavrinha foi essa. Ontem nós falamos muito sobre isso. Bora ver quem dá um palpite aí, qual foi a palavra que o professor utilizou, né? Que tem tudo aí a ver com a nossa disciplina de filosofia. Bora ver quem estava ligado aí no que o professor disse. Olha, se a gente pensa o seguinte, quem foram os filósofos que tentaram explicar a origem da vida? Aristóteles. Como, David? Aristóteles. Não, pensa só, a gente ainda não está estudando o Aristóteles. Lembra que o Aristóteles ele faz parte do aspecto clássico da filosofia, ou seja, só no nosso segundo bimestre. Quem são os filósofos que nós estamos estudando? Pré-socráticos. Yes, muito bom. Fala aí, professor Felipe. O Aristóteles, a gente falou também um pouco, eu falei, não tem no slide informação sobre ele, mas eu falei um pouco, né, sobre Aristóteles, porque
quando ele falava sobre a origem da vida, num ponto de vista naturalista, ele até classificou sobre os seres, né? Em não vivo e vivo. Para o Aristóteles, tudo aquilo que se locomovia era considerado ser vivo, e aquilo que não se locomovia não era considerado ser vivo. Então, Aristóteles, na biologia, nas ciências naturais, ele já foi importante porque ele já começou uma classificação biológica, que a gente vai estudar, a gente estudou também lá no 7º ano, há muito tempo, né, Turminha? Sobre o Linneu, né, que o Linneu classificou em reino, filo, classe, reino, filo, classe, ordem, né, família, gênero, espécie. Né? Lembra lá do rato frito com orégano? Rato frito com orégano fica gostoso. Experimente, né, que a gente estudou a classificação. Mas antes do Linneu, tinha a classificação do Aristóteles. Então, Aristóteles já foi importante, tá? Pode voltar, professor. Ligar o áudio, professora. O áudio, professora. Nós vamos entender melhor sobre os aspectos da filosofia do Aristóteles quando nós adentrarmos no campo da filosofia clássica no nosso próximo bimestre. Mas o que o professor falou é muito interessante para você pensar o seguinte: há quanto tempo você já estuda filosofia e você nem sabe, né? É aquilo que eu digo para vocês, a filosofia está em tudo. Mas olha só, como o David lembrou aqui para a gente, nós estamos estudando os filósofos pré-socráticos, ou seja, né, todos os filósofos aí que antecederam ali o filósofo Sócrates. E esses filósofos, eles tinham como objetivo explicar a origem de todas as coisas. E para fazer isso, eles utilizaram o método da observação. Daí a palavra que o professor utilizou, né, anteriormente, e que eu achei super interessante. É aquilo que eu sempre digo para vocês. Quando não havia ainda a tecnologia, o método que os pensadores utilizavam para explicar cientificamente ou lógico-racional as coisas era através do método da observação. Então, observava-se o espaço geográfico para que, a partir de então, tirasse-se conclusões. Agora, olha só que interessante. Se a gente faz esse link aí com o que o professor Felipe está falando, se a gente faz essa interface, né, ou seja, essa ligação entre os pensamentos, a gente lembra do seguinte: os filósofos pré-socráticos, eles elencaram o que para explicar a origem de todas as coisas? Quem que lembra? Vamos lá. Os 4 elementos? Exatamente, os 4 elementos da natureza. Então, isso traz para a gente a seguinte reflexão. Olha só que interessante. Ainda no século VII, antes de Cristo, os filósofos pré-socráticos, eles estavam tentando explicar, através dos 4 elementos da natureza, a origem de todas as coisas. Isso tem muito a ver aqui com o que o professor está falando. E olha só que interessante. Quando ele falou sobre o sapo, que as pessoas acreditavam que ele nascia através ali da lama, você percebe claramente que talvez não faça muito sentido, não é verdade? Isso porque vocês já avançaram no conhecimento científico de vocês e vocês sabem que não é bem assim que os sapos nascem. Mas é importante a gente chegar à seguinte reflexão. Ainda que essa afirmativa, por mais lógica que tenha, não se faz verdadeira, ou seja, é uma falácia, ela é muito significativa, porque significa que naquele momento essa explicação ela estava se dando a partir de um preceito racional. E isso é um rompimento muito significativo com os preceitos religiosos, sobretudo lá na Grécia Antiga, que, como a gente bem sabe, tudo era explicado a partir das narrativas mitológicas. Então, olha só que interessante. Quando a gente tem Tales de Mileto falando que a origem da vida se dá através da água, isso é muito significativo. Porque se você parar para pensar hoje que água é fonte de vida, você começa a pensar
que ainda que a origem de todas as coisas não venha através da água, mas é um raciocínio super possível, é ou não é? Afinal Sim, de contas, a água Sim. também é a origem da vida, né? No sentido de que a água, ela nos proporciona aí vida, né, professor Felipe? Com certeza. Quando nós estudamos, nós vamos estudar, na verdade, ano passado também, e este ano, na aula passada, né, nós iniciamos também sobre a composição química dos seres vivos. E quando a gente fala sobre substâncias inorgânicas, nos remete logo à água e sais minerais. Então, a gente vê lá que a água ela é importantíssima para o funcionamento dos seres vivos. Porque se não for a água, como é que vai acontecer, por exemplo, reações enzimáticas? Como é que vai acontecer, por exemplo, transporte de nutrientes dentro das nossas correntes sanguíneas? Lembre-se que o sangue ele é constituído de 70% de água. Então, sem a água, não há reações metabólicas, não há o transporte de nutrientes no nosso organismo. E a água, turma, lembre lá que a água ela tem característica polar. Como assim, professor? Só riscar aqui, ó, no quadrinho mais preto aqui, ó. Lembre-se que a água é o que, ó, você tem uma molécula de oxigênio e você tem quantas de hidrogênio? Duas. Você tem duas hidrogênio. Lá, há muito tempo atrás, desde os antigos gregos, eles já tentavam estudar sobre o átomo, eles falavam o átomo, a gente sabe que tem uma partícula que ela é divisível. Na época, eles pensavam que era divisível, mas depois, com o avanço da ciência, eles viram que ela era... eles pensavam que era indivisível, mas com o avanço das ciências, eles começaram a estudar melhor e viram que ela era indivisível, que a partícula, um átomo que formava uma molécula. Então, aqui, ó, você tem um átomo de oxigênio, um átomo de dois átomos de hidrogênio. Lembre-se que a água, no hidrogênio, ele é positivo. E o oxigênio, ele é negativo. Por essa característica dele polar, é ele que faz com que se ligue à propriedade e faça com que ocorra o quê? A dissolução. Lembre-se que a água é um solvente, consegue dissolver. Só não dissolve lipídios, né, que são óleos e gorduras, mas a água é importantíssima para dissolver propriedades. A água também ela controla a nossa temperatura corporal. Pensa lá você na aula do professor Alexandre, correndo na educação física muito, e você começa a aumentar a temperatura corporal. Quem é que vai fazer com que a temperatura não aumente muito? A água. Você começa a transpirar, você começa a suar. E isso faz com que a sua temperatura volte ao normal, para que seu corpo não entre em colapso. Então, sem água, turminha, não há como sobreviver. E lembre-se também aqui, ó, a água é o H2O. Sabe por que a água é vida? Porque quando vai acontecer lá na fotossíntese, sabe por que a planta precisa de luz, de luminosidade? Ó? Porque a luz faz isso aqui, ó, como um raio. Ó. Ela quebra a água em duas. O hidrogênio fica na planta e o oxigênio vai para onde, turma? Para a atmosfera. E você faz o quê com o oxigênio? Respira, para que você consiga sobreviver. Então, ó, a água é importantíssima. É através da água que há a liberação do oxigênio. É através da água que acontece, por exemplo, osmose, né? A passagem do solvente para onde tem mais concentração de soluto. A água ela regula a nossa temperatura corporal. A água faz o transporte dos nutrientes. Então, sem a água, turminha, não tem. Impossível existir vida. Uma curiosidade, o que a NASA fez essa semana passada? O que aconteceu lá? Que a NASA transmitiu para o mundo todo, bateu recorde de transmissão ao vivo lá na NASA. Perseverance. Isso mesmo, perseverança, né? Mandou lá para onde? Para Marte, para fazer o quê? Estudo, para ver a água, se lá existe água, né? Sabe que tem na forma congelada, mas ela quer estudar, ver as propriedades químicas daquela água em Marte. Então, se procurar água, se eles acharem água, eles vão começar a achar propriedade de vida. E falar sobre propriedade de vida, né, Tom? Oi? Para ver como é interessante, né, galerinha? O Tales de Mileto, ele já tentava explicar através do raciocínio lógico,
a importância que a água tem para a nossa existência. Não à toa que dos 4 elementos da natureza, ele vai elencar a água como fator principal para a origem da vida. Lembra que quando a gente está falando lá sobre os aspectos cosmológicos dos filósofos pré-socráticos, a gente está falando de elencar a causa primeira. E quem imaginaria que muitos séculos depois da existência do Tales de Mileto, a NASA estaria justamente tentando encontrar indícios de que haveria água ou não em Marte, justamente para caracterizar se há possibilidade ou não de vida em outro planeta. Você percebe como os filósofos pré-socráticos, e eu falei isso ontem na nossa aula, eu acho eles majestosos, maravilhosos, porque ainda que o único método que eles tivessem para produzir ciência fosse a observação, eles conseguiram ter uma sacada super interessante de elencar os elementos da natureza e, através disso, desenvolver aspectos científicos filosóficos para tentar encontrar uma causa primeira. Olha só que interessante, né? Tudo a ver aí com o que o professor Felipe está dialogando aí com vocês. Turminha, continuando aqui nosso conteúdo, a gente falei para vocês também sobre teorias, né? Sobre a origem da vida, principalmente no aspecto biológico, né? Sobre as 2 teorias aqui, sobre a abiogênese e a biogênese. Lembra, pessoal, que teve defensores da geração abiogênese, que é a geração espontânea, e teve seus críticos. Lembre-se aqui, ó, quem está em vermelhinho, foram os principais, tá? Tanto o crítico quanto os defensores. Você lembra que eu falei para vocês do Needham? Principalmente ele aqui, ó. O Needham, ele quase sai no soco aqui com o Red e com o Spallanzani. Principalmente aqui, ó, com o Spallanzani. Quase, lá na época, ele sai para via de fatos, ele saiu para porrada. Por quê? Lembra quando eu falei para vocês do Needham? O que o Needham ele falava, turminha? O Needham, né, quando ele fez lá o caldo, o ativo, que ele falava que surgia espontaneamente, lembra lá do caldo nutritivo? Deixa eu procurar a imagem aqui, só que já vai ser do aqui, ó. O que acontecia aqui com o Needham e com Spallanzani? O Needham, ó, quando ele fez a teoria dele, o que ele criou aqui, turminha? Ele colocou o caldo nutritivo, ó, aberto. E o Spallanzani, o que o Spallanzani fez? Ó, fechou. Quando o Spallanzani fechou, o que o Needham falou? Olha, tu tá errado, porque você, ao tampar esse frasco, você tirou o princípio ativo da vida, que era o ar que dava o princípio ativo. Aí o Spallanzani falou, você tá errado, porque tem micro-organismos, tem partículas que estão soltas no ar, e quando elas caem lá, elas fazem com que desenvolvam, se multipliquem e apareçam. Já tem um organismo no ar. Aí ele falou, mentira, você tampando, você acabou com o princípio ativo da vida. Tanto é que eu falei para vocês, né, que teve cadê o François Appert, né, que ele aproveitou a briga deles lá, eles discutindo, e o cara veio lá, ó, de mansinho, pegou aqui o experimento do Spallanzani e criou o quê, pessoal? Os enlatados, ganhou dinheiro. Enquanto eles ficaram lá discutindo sobre a origem da vida, esqueci o nome dele, o Appert, ele foi lá ganhar dinheiro. Mas lembra aqui, turminha, principalmente aqui, ó, o que o Needham falava, turminha? O Needham, da geração espontânea, quando ele colocava aqui, ó, por exemplo, a carne destampada, ela aberta, você sabe que vinha mosca, as moscas pousavam lá e colocavam seus ovos. E a partir desses ovos eclodiam larvas e as larvas se desenvolviam. E o que o Needham fez? Ele fez experimento com um frasco aberto e com um frasco fechado. E o que ele observou? Que com o frasco fechado, a carne mantinha-se conservada. E com aquele que ele colocou gases, ele viu que depois que as moscas foram embora, o que ele verificou? Que aqui em cima dessas gases estava cheio de lava. Lembra que eu falei para vocês que antes disso, lá no método científico, que tinha observação,
né? Primeiro você observava, depois você criava uma hipótese, depois você se questionava, depois você ia experimentar. Lembra lá do bichinho da goiaba? Como é que eles pensavam que o bichinho da goiaba surgia lá? Opa, eu vou analisar, eu vou ver como aquele bichinho da goiaba surgiu ali. Como é que aquele bichinho apareceu lá dentro? Será que alguém colocou ele lá dentro? Será que ele veio através da raiz? Será que foi uma divindade? E, através da observação do experimento, verificou-se que, né, uma mariposa, uma vespa, uma mosca pousa e coloca o ovo. Só que turma, lembre-se aqui, ó, que o Needham, ele ganhou, tá, a queda de braço com o Spallanzani. O Spallanzani não conseguiu confirmar, tá? Todo mundo foi contra a ideia dele, que ele tirou o princípio ativo da vida ao tampar, né, o frasco lá do caldo nutritivo. Até que lá, muito tempo depois, olha aqui, ó, século XVI, século XVII, ó, até que lá, né, o Pasteur, tá? Deixa eu jogar aqui, ó, o Pasteur já no século XIX, ó, século XVII para o XIX, o Pasteur, ele fez, né, aquela experiência, ele foi lá para os Alpes. Por que para os Alpes, professor? Porque lá nas montanhas você vai ter pouca quantidade de oxigênio. Poucos micro-organismos conseguem sobreviver a um baixo nível de oxigênio. Então ele foi para lá, ele levou frascos, aonde um ele abriu, outros ele deixou fechado, né? E o que ele verificou? Que esses caldos, quando eles ficavam expostos, né, ao ar das montanhas, ele viu que lá surgia micro-organismo e fechado não surgia. Aí ele voltou para o laboratório, ficou estudando, né? E o que ele fez? Ele pegou e fez experimento com um frasco aqui que ele chamou de pescoço de cisne. Quando o Pasteur pegou, colocou o caldo nutritivo, ele fez ver, esquentou para fazer essa curvatura. Por que ele fez essa curvatura aqui, ó? Para que não entrasse em contato com o ar. Porque lá os Spallanzani já tinha falado, ó, tem micro-organismos que ficam no ar circulando. Quando eles caem lá, surgem micro-organismos, surgem outros seres. Então, o que o Pasteur fez? Ele fez o experimento com o pescoço de cisne, né, curvando, ferveu. O que acontecia? O vapor fazia com que não entrasse micro-organismo. E ele verificou que com esse pescoço de cisne, quando havia fervura, os micro-organismos não entravam lá. E o que ele fez depois? Turminha, quebrou. O que ele quebrou ficou em contato com o ar, né? Ele deixou lá, claro, aberto. E o que ele percebeu depois? Que lá estava cheio de micro-organismos. Ele falou, ó, então, os micro-organismos eles estão presentes no ar. Eles estão aqui e quando ele cai, eles se multiplicam, dando origem a outros. Resumindo, turminha, o que o Pasteur confirmou? Que a vida só surge se você tiver uma pré-existente. Se você não tiver uma vida pré-existente, não tem como surgir vida. E lembre-se que o conceito, continuando aqui sobre vida, turminha, o conceito sobre, né, vida e ser vivo e reprodução, o nosso conceito, né, sociológico, filosófico de reprodução mudou. Hoje tem mais a ver com afeto, carinho, reciprocidade do que você gerar filhos. Os outros seres vivos não tem carinho, não tem afetividade, é apenas gerar filho. Tem algum filósofo, professora, que fala sobre o processo de reprodução, a origem dos seres vivos através de outro? O áudio, professora. Seu microfone, Patrícia, está desligado. Sempre o microfone desligado. É porque eu desligo para não dar sincrofonia. E aí, pessoal, olha só, nós que estamos estudando aí filosofia pré-socrática, nós vimos, né, que tem aí um filósofo, né, que ele fala que a origem da vida é através do ar. Quem foi esse filósofo? Anaximenes, sei lá. Olha, perfeito, Heloísa, o Anaxímenes, exatamente. Lá na filosofia pré-socrática, o Anaxímenes ele já estava nos levando a refletir que o ar poderia ser a fonte, né? Ou seja, a matéria primeira aí para falar sobre a origem das coisas.
Agora, olha só que interessante, né? Dentro da filosofia, se tem vários tipos de teoria. Isso porque cada pensador, a partir do seu contexto histórico, vai tentar explicar a origem aí de todas as coisas a partir de um determinado método, né? A gente sabe que lá na filosofia pré-socrática utilizava-se então o método aí da observação. E os filósofos, eles tinham essa preocupação de entender o que era essa causa primeira. Então, se a gente for pensar, muitos deles acreditavam, né, nessa possibilidade não de uma vida pré-existente necessariamente, mas sim do que causa essa primeira vida, né? Qual elemento que nos traz a possibilidade de nascer tudo? Então, é muito curioso e até mesmo muito interessante quando a gente for estudar, por exemplo, o Demócrito, que foi o primeiro filósofo da história, que nos leva a pensar sobre os átomos, né? E ele vai falar para a gente que a origem de todas as coisas, ela se concentra a partir de pequenas partículas. A gente começa a perceber o quão a filosofia tem essa conexão até mesmo com a química, porque o Demócrito, por exemplo, ele vai elencar como matéria, como causa geradora da origem de todas as coisas, pequenas partículas que ele vai dizer que são tão pequenas que não é possível que a gente enxergue a olho nu. E aí ele vai denominar essas partículas de pequenos átomos. E nós temos também, dentro da filosofia pré-socrática, por exemplo, o Anaximandro, né, falando para a gente essa questão, né, do indeterminado, daquilo que a gente não consegue ali fazer, né, essa determinação. Isso é muito interessante quando a gente reflete sobre essa ligação que a filosofia ela tem aí, né, com a biologia. Galera, vocês estão curtindo aí o nosso bate-papo filosofia, biologia? Sim. Eu acho massa, participem aí com a gente também. Façam perguntas, né? Tirem dúvidas. Isso aí é muito interessante. Professora? Oi? Estou achando muito o André, o David, muito calados, sempre participativos. A Carvalho, Laura cadê a pediu. Carvalhinho? Carvalho sempre Olha, pergunta. a Madu... Ai, tio, para que eu fico tímida. Tu não está comendo açúcar, né? Por isso. Manda aí, Ah, Madu, sua nossa, isso é pergunta. tão engraçado. Se a Laura, não é uma pergunta, é só para eu avisar mesmo. É que a Laura pediu para eu avisar para vocês que ela não tá conseguindo entrar na Zoom. Ah, beleza. Você quer alguma perguntinha aí? Olha só, ai, gente, estou amando esse bate-papo aí, filosofia, biologia. Vamos fazer mais vezes, professor Felipe? Quero. Nós temos que participar, os alunos têm que colaborar, falar Mandem mais um pouco. perguntas, tirem dúvidas. Ok? Mas vamos lá. Vocês pensam aí, vocês perguntam, tá? Ainda aqui, turma, o que faz um planeta ter vida? Alguém pode falar aí o que faz com que haja vida em um planeta? A posição dele em relação à sua estrela. Eu acho que a atmosfera, a água. Tem vários fatores, professor. Mas é tudo determinado pela posição dele em relação à estrela. Isso aí, David. Isso aí também é Carvalho. Principalmente o que possibilita a característica, tá, de existência na vida em um planeta é a sua distância em relação ao Sol, a existência de atmosfera. Por que, turma, distância em relação ao Sol? Aqui está o Sol, você tem um Sol. Se o planeta estiver muito próximo, impossível ter vida. Altas temperaturas durante o dia, a parte que está direcionada para o Sol estará muito quente. E aquela parte que não estiver direcionada estará muito fria. Então, não vai ter como ter condições. E se estiver muito longe, o que vai acontecer, turma? Vai estar muito frio. Então, não haverá possibilidade, ok, de ter vida. Então, muito perto, muito quente. Muito longe, muito frio de congelar. Então, a distância em relação ao Sol é importantíssima para que haja
vida, e principalmente a existência de uma atmosfera, porque a atmosfera é ela que possibilita a vida no nosso planeta. Por quê? Você sabe que vai ter como posso falar para vocês? A absorção e a reflexão de raios luminosos. Por exemplo, raios luminosos penetram na nossa Terra e são absorvidos pela Terra, tá? Pela litosfera, pela parte rochosa. A outra parte é refletida, fica na nossa camada e a outra parte bate na camada e volta para o espaço. Então, a atmosfera, ela ajuda, ela retém e reflete também um pouco dessa radiação, fazendo com que haja, né, a possibilidade de vida. Okay? A gente vai estudar mais para frente lá melhor sobre a atmosfera, sobre degradação ambiental, assunto importantíssimo para o Enem. E, turma, a distância do Sol e a existência da atmosfera... Oi? Mas, tipo assim, se um planeta ele estivesse na mesma distância em relação ao Sol no Sol que a Terra, se ele não tivesse atmosfera, tipo, isso pode existir? Tipo, um planeta, ele tá na mesma distância que a Terra tá do Sol e ele não existir atmosfera? No Sim, caso, sim, a atmosfera existe, não depende da distância que ele tá em relação ao Sol, né? Lá a descoberta, né, de novos planetas, sempre quando eles vão buscar, eles procuram, né, a sua estrela, né, o seu Sol, e procuram os planetas. Na Nova Centauri, acharam lá, são 7 planetas. E eles estavam estudando o segundo, o terceiro e o quarto. E, professor, mas milhares de anos-luz, como é que eles conseguem? Através de composição química, através da parte química da atmosfera, que eles conseguem verificar se aquele planeta tem atmosfera ou se ele não tem. Turma, se não tiver atmosfera, impossível, porque a radiação ela vai ser direta, não haverá possibilidade. Como é que o oxigênio vai ficar retido? Não tem como. Se não tiver oxigênio, não tem vida. E altas temperaturas vão impossibilitar também com que haja água no estado líquido, ok? Só há possibilidade se tiver uma atmosfera e essa atmosfera proteger, tá, a vida que aqui existe, ok? E a temperatura, ela possibilita que a gente encontre água no estado líquido, não somente no estado gasoso ou no estado sólido. E a água no estado líquido, importantíssimo para o aparecimento e a manutenção da vida, ok? E será que existe água nos outros planetas? Júpiter, sob forma de gelo, Vênus, sob forma de vapor, ok? E ainda aqui sobre a origem, né, da pequena história que já trabalhamos há muito tempo atrás, sobre o Big Bang, né? Que o Big Bang, acredito, né, que aquela grande explosão fez com que surgisse, tá, o nosso sistema solar, a nossa Via Láctea e tudo que tem no universo. Só que eu pergunto assim para vocês, turminha, uma explosão, ela possibilitaria a existência do nosso planeta, assim, de uma distância correta? Por que só a Terra e os outros? Essa explosão, o surgimento, assim, espontaneamente, do nada, sempre fica esse questionamento na ciência. Quando teve o Big Bang, por que o planeta Terra está tão bem posicionado? Será que existiu vida em outros planetas? Por exemplo, o Big Bang, o acontecimento dele foi aqui, ó, há 13,7 bilhões de anos. A Terra, turminha, tem, ó, 4... Ainda há um debate, tá? Mas fica entre 4 a 4,5, ok? Bilhões de anos. Então, esse tempo aqui, ó, 13 bilhões de anos, o que surgiu antes? Será que tinha vida em Marte? Será que tinha vida em Júpiter? Será que tinha vida em outros planetas? Então, sempre fica esse questionamento. Tanto é que, quando a gente vai falar sobre Big Bang, sobre a origem naturalista, né? Os coacervados, pequenas células, pequenas moléculas que foram dando origem a tudo que hoje existe, será que era possível surgir dessa forma? Ou foi uma mão divina que moldou, colocou a Terra posicionada certinho, a uma distância relativa, e encaixou todas as engrenagens da vida? Sempre vai ter esse debate, tá? Tanto é que muitos filósofos, Aristóteles também tinha pensamentos diferentes sobre o surgimento, né? Por exemplo, lá, vamos falar sobre o surgimento
da origem, né, da Terra, por exemplo, com os egípcios, numa grande tartaruga, um grande oceano. Os nórdicos, o deus Emir, que o Zeus fez? Matou Emir e do seu corpo ele criou tudo que existe, né? Tudo que lá existe, tirando entre outras teorias. Okay? A professora pode falar um pouquinho sobre o ponto de vista, né, simplesmente, do ponto de vista filosófico? O microfone está desligado. Agora eu lembrei de ligar o microfone. Pessoal, olha só que interessante, né? Porque se a gente reflete a partir do ponto de vista filosófico, a gente vai ter vários contextos aí dentro da história da filosofia, né? Se a gente nos remete à Grécia Antiga, o professor acabou de falar aí sobre essa questão dos deuses, né? Semideuses, todas aquelas crendices nas narrativas mitológicas, né? Que se faziam ali tão presentes na Grécia Antiga, né? Os filósofos naturalistas, né, também conhecidos como pensadores da física, aí vocês bem sabem, eles elencaram aí os elementos aí da natureza. O Aristóteles, por sua vez, lá no período clássico da filosofia, ele não apenas tenta romper com esse paradigma dos filósofos naturalistas, sobretudo porque ele tinha uma vontade de desenvolver o aspecto aí filosófico a partir de novas perspectivas, né? de novas maneiras de se enxergar. Não à toa que ele é muito importante para o campo científico, né? O professor Felipe até citou que a gente brinca dentro da história da filosofia, que ele brincava de separar os animais para fazer a classificação aí dos seres. A gente brinca, né, dizendo que imagina o Aristóteles lá pegando os animaizinhos, separando eles aí por grupos. E quando nós formos estudar aí filosofia clássica, a gente vai ver que boa parte desses estudos aí aristotélicos, um outro filósofo chamado Teofrasto foi, de certa forma, responsável aí para organizar toda essa estrutura aí de pensamento aristotélico. Mas se a gente avança aí um pouquinho lá para o período medieval, lá com os filósofos medievais, como Tomás de Aquino, Santo Abelardo, Agostinho de Hipona, né, e vários outros aí pensadores medievais, a gente coloca até mesmo a Igreja Católica numa posição muito significativa. E vocês vão perceber que no período da Baixa Idade Média, que dentro da filosofia a gente entende aí como período da escolástica, utilizava-se muito as ideias do Aristóteles. Quando a gente for estudar melhor sobre a filosofia clássica, nós vamos perceber como as ideias aristotélicas elas influenciaram de forma direta dentro do pensamento aí na Igreja Católica. Inclusive, galerinha, se vocês já ouviram falar de um dos físicos mais famosos da história, que é o Galileu Galilei, né, que ele é considerado o pai da física, ele foi condenado pela Igreja Católica porque ele discordou das ideias aí aristotélicas. Então, quando o professor estava falando sobre esse sistema de rotação, sobre a questão do Sol, enfim, nós vamos estudar isso um pouquinho quando nós formos estudar aí sobre a Idade Média, e a gente vai perceber o quanto o pensamento aristotélico, as ideias aristotélicas, elas influenciaram de forma direta o período medieval. Outra coisa muito interessante aí que o professor Felipe estava falando é que em meados ali do século XVII, século XVIII e século XIX, há uma explosão no que diz respeito ao avanço da biologia e até mesmo dos experimentos biológicos, né, acerca desse entendimento aí sobre a origem da vida. E olha só que interessante. Nós que estudamos aí um pouquinho sobre os fatores que contribuíram para o nascimento da sociologia, a gente sabe que foi dentro desse contexto aí histórico que o professor citou que houve uma revolução muito importante, que é a revolução científica, né? Que marca esse rompimento da ciência ali da Igreja Católica, né? Porque foi ali esse momento em que a ciência ela ganha total independência, inclusive da filosofia, né? Vocês viram aí que o professor Felipe estava fazendo citações e todas elas remetiam a filósofos.
porque a filosofia, ela entrava aí como essa mãe de todas as ciências, né? Eu falei isso ontem para vocês, que ainda que a filosofia ela não seja uma ciência, mas ela é a mãe aí de todas as ciências. Então a gente marca, né, esse rompimento muito significativo aí da revolução científica. Isso é muito interessante porque possibilitou para a ciência o avanço dos experimentos científicos, né? E isso trouxe aí um desenvolvimento muito significativo aí para o campo da ciência. Então, todos esses fatores aí, eles foram fundamentais, não só para o que a gente entende hoje, né, como conhecimento científico, mas para que a gente compreenda o quanto a ciência ela evolui através dos anos, dos séculos, né, dos recortes históricos aí sociais. E é muito importante, pessoal, a gente ter um outro entendimento muito significativo do seguinte: quando nós estamos falando sobre ciência, nós não estamos anulando os aspectos religiosos. Pelo contrário, hoje é possível que a gente faça esse alinhamento da religião com a ciência, e isso é tão significativo que eu ouvi durante muito tempo da minha vida que filosofia e ciência não se conectava com religião. Isso é uma falácia, galera, isso não é verdade. Porque se nós pegamos a Bíblia para fazer um estudo muito mais histórico, nós entendemos que os aspectos científicos eles estão todos atrelados aos aspectos bíblicos. Isso é muito interessante. Lá no nosso terceiro trimestre, quando a gente for estudar a filosofia medieval, nós vamos entender melhor como que a Bíblia ela está extremamente conectada com os aspectos científicos. E isso nos traz a seguinte reflexão: um ponto não anula o outro ponto, mas em certo ponto eles se complementam. Quando a professora falou, né, sobre... Fala, David. É porque a professora falou, né, que no ponto de vista dela, a ciência se une muito com religião, só que, tipo assim, quando sim, eu acho que tem muitos, tipo assim, não sei se é fura a palavra certa, mas eu acho que tem muitas dúvidas em ambas as teorias, tanto do evolucionismo, né, quanto nas coisas que estão na Bíblia. Mas no que está na Bíblia, o que mais me faz ter dificuldade de acreditar é a questão do dilúvio, porque, tipo assim, a senhora falou que a ciência explica muito, às vezes ela se une muito com a religião, se entrelaça muito bem. Só que, tipo, como seria possível explicar, não só a parte da arca, como seria possível explicar que todos os animais do planeta ficariam dentro de um único barco e lá eles não iam se matar tudinho e não ia virar um caos completo? Pessoal, só uma observação muito importante. Quando eu falo sobre essa conexão ciência e religião, não é a minha opinião pessoal, é o que muitos cientistas já conseguiram provar no que diz respeito a essa junção. É importante, pessoal, que a gente tenha muita cautela quando a gente está falando sobre religião, porque, assim, existem muitas coisas que, para o nosso recorte histórico, não se fazem tão possível, né? Mas é muito interessante que a gente entenda que os recortes históricos sociais, eles, dentro do contexto bíblico, ele se faz muito diferente ao nosso contexto. E ainda que muitas vezes para a gente pareça que certas situações não sejam possíveis, né? É importante que a gente entenda que, dado o recorte histórico, é meio complexo mesmo da gente conseguir, talvez, hoje, né, debater muito bem sobre isso. Mas em outras oportunidades, nós podemos dialogar aí com certeza sobre essas questões aí levantadas pelo David e Rafael. Professora? Fala, David. Quando você estava respondendo a minha pergunta, aí a Carvalho escreveu aqui no chat, né, fé. E, tipo assim, eu acho que a única forma que a gente tem de acreditar 100% naquilo que
não só o que a Bíblia diz, mas o que qualquer religião diz, é através da fé, né? Porque às vezes talvez pode não parecer muito lógico, muito racional, mas eu acho que a fé é exatamente isso. Tipo, a gente ir contra aquilo que parece e acreditar aquilo que é menos parece. Só que eu acho que é aí que a gente entra num problema. Tipo, se para se acreditar em uma coisa que a religião diz é necessário fé, e a fé ela não tem a necessidade de ser comprovada, então eu acho que é aí que a religião ela foge um pouco do quesito científico, porque se a ciência para ser feita ela tem que passar por um processo que é o método científico, que o professor ensinaram. Então, como que a gente consegue fazer com que a religião passe pelo processo científico, sendo que a única forma de acreditar nela é através de fé? Então, eu acho que, pelo menos na minha opinião, assim, eu não acho muito que é muito possível de associar religião e ciência. Eu acho que são duas formas diferentes de dar explicações para algumas coisas parecidas, como a origem da vida, a origem do planeta, do universo, mas eu acho que não tem como, porque foge demais, tanto no lado científico. Eu acho que a partir do momento que você, por exemplo, a questão do criacionismo, eu acho que o criacionismo eu, eu acho que ele é muito mais uma coisa religiosa do que uma coisa propriamente científica, pelo menos na minha opinião, porque a partir do momento que você utiliza uma ferramenta, um objeto de estudo que não pode ser mensurado, não pode ser necessariamente visto, tocado ou sentido, algo que não é físico, que tipo, a gente não consegue perceber diretamente, eu acho que aí você já vai para uma coisa que a senhora mesmo já falou, que é a metafísica. E aí eu acho difícil você utilizar coisas que estão além da ciência para explicar tudo da ciência, entende? Mas hoje, David, assim, como tu falou da parte criacionista, tanto é que, por exemplo, lá muito tempo atrás, voltar, né, da tua explicação lá, no que tu falou no final agora aqui, acreditava-se que as espécies eram fixas. Como assim fixas? Que um Deus o criou e elas nunca mudavam, elas seriam fixas para sempre. Só que depois de descobrir registros fósseis, você foi vendo que existiam espécies semelhantes no passado. Então não tinha como as espécies ser fixas. Aí o fixismo ele foi quebrado, né? E depois ficou mesmo na teoria criacionista sobre a diversidade, a origem das espécies ser criado por um Deus, né? Através da sua palavra e da sua criação. Hoje, David, hoje o que é mais aceito, até que a gente trabalhou isso no 8º ano, sobre, no 9º ano, lembra do design inteligente? Hoje é mais voltado para um design inteligente. Hoje tem cientistas cristãos, que eles vão explicando, por exemplo, lá a termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica da entropia, eles vão explicando do ponto de vista cristão. Então, eles vão estudando formas. Lembra lá que eu falei para vocês um design inteligente sobre a comparação, por exemplo, de estruturas de DNA, utilizando a matemática, utilizando cálculos matemáticos, que segundo eles seria impossível a origem da vida através de uma espontaneidade, tá? E que através de um ser divino superior, extremamente inteligente, ele teria moldado corretamente aquele surgimento. Em relação à Arca de Noé, que você falou, isso é o que gera muito debate, ok? Muito debate mesmo. Tanto é que tem charge, por exemplo, quando eu passei essa aula para vocês, a gente explica sobre o ponto de vista criacionista e naturalista. Tanto é que depois eu coloco, não sei se vocês lembram das charges que eu colocava, né? Que tem as tirinhas lá, que é naquele um sábado qualquer, que tem lá sobre Darwin, né? Conversando com Deus, Deus conversando com Darwin. Aí tem até uma tirinha lá do evolucionismo que ele fala, né? E os dinossauros? Ele fala, só bati uma foto, um registro, que seria o registro fóssil que ele não teria cabido. E tanto é, David, que o criacionismo, design inteligente, ele fala um pouco também da Arca de Noé. O que ele vai falar? Sobre a parte do criacionismo, que ele fala que sim, existe evolução,
No criacionismo, eles acreditam em evolução. Só que a evolução que o criacionismo acredita, ele é diferente da evolução do naturalismo, da evolução naturalista, da evolução científica. É totalmente diferente. No criacionismo, acredita-se que as espécies, sim, evoluíram, mas elas evoluíram para um tipo básico. Basta você lembrar lá, eu vou deixar você falar, rapidinho lá do lobo. A partir do lobo, você teve a diversificação em diversas espécies. E essas espécies que diversificaram do lobo, por exemplo, você tem lá qual é aquele cachorrinho lá, aquele salsichinha lá, não lembro o nome. Você tem um salsichinha, você tem um Doberman, que é um cachorro grande, e eles mantêm o tipo básico do ancestral deles. Né? Chegou da Arca de Noé em uma nova terra, eles saíram do seu local e lá eles sofreram pressão seletiva. Quando eles desceram da Arca de Noé, eles sofreram pressão. Há na teoria criacionista que quando eles chegaram numa nova terra, eles sofreram pressão, porque eles não eram daquele habitat, não era o habitat natural. Então, eles começaram a sofrer modificações. Mas essas evoluções, essas modificações foram micro, que só mudou pequenas características, mantendo o tipo base. Ok? Você quer falar, David? Ou posso continuar? Que falta 7 minutinhos. Fala rapidinho aí, se você quer falar alguma coisa rápido. Eu acho que, tipo, o senhor falou da questão do dinossauro, e eu acho que eu acho que é exatamente aí que está o problema de a gente associar as ideias que estão na Bíblia com necessariamente ciência. Porque, por exemplo, se o criacionismo em algum nível ele também acredita no evolucionismo, mas tipo, como que a gente consegue explicar os fósseis dos neandertais, tipo, que são uma coisa praticamente estabelecida na ciência? Tipo, quase todo mundo na comunidade científica acredita que aqueles realmente eram fósseis de ancestrais do ser humano. E outra questão também que me coloca muita dúvida é a questão dos dinossauros. Se na Bíblia diz que Deus iria colocar todos os animais lá dentro, por que os dinossauros não entraram? Por que eles foram extintos? E, tipo, como que iria funcionar a interação desses animais dentro da Arca de Noé? Como é que eles não iam morrer? É isso. Sim, entendi o teu ponto de vista. Os fósseis, respondendo primeiro, os fósseis de dinossauro é uma controvérsia tanto, assim, vou te falar, do ponto de vista tanto criacionista como evolutivo. Por exemplo, o evolucionismo ele tenta explicar as origens, né, a diversidade. Por exemplo, se você for ler lá, é super interessante, você vai ver lá, coloca lá no Google lá, os dinossauros não entraram em extinção, eles migraram para aves. E a ciência ela tenta achar aquele elo perdido, que fala-se hoje, né, que é aquele Archaeopteryx, né? E o criacionismo fala, não tem como. Cadê as outras estruturas? Como é que você analisar? Porque ele parece um velociraptor, mas ele possui apenas, mas e as outras estruturas? Como é que ele iria diversificar tanto? Tanto é, mas na ciência ele fala, o elo perdido seria aquele Archaeopteryx, que os grandes dinossauros eles sofreram modificações, né, adaptações no ambiente e tornando-se, né, as aves que hoje existem. Por exemplo, também, ó, pensa assim, grandes dinossauros que existiam antigamente, tinham dinossauros, por exemplo, que não tinham, alguns não tinham característica tanto de répteis. Quando a gente estuda lá no sétimo ano de dinossauros, a gente vai estudar sobre os grandes lagartos, né, os grandes répteis, animais homotérmicos, animais psilotérmicos, né, que a temperatura varia com o ambiente. E alguns dinossauros não tinham essa característica. Então, ainda há essa lacuna para fazer esse estudo dos dinossauros. Há uma brecha da lacuna para achar naquele elo perdido. Como é que eles diversificaram? Como é que foram surgindo as novas espécies? Claro que você não... Só uma curiosidade, a gente não deve acreditar que os dinossauros, a gente já trabalhou isso em sala de aula, que a extinção deles foi devido ao meteoro, né? Você sabe que não foi devido a isso. O meteoro caiu, sim. Ele ajudou com que houvesse uma grande extinção. Mas teve erupções vulcânicas, uma grande... Tá? Monóxido de carbono,
metano, uma grande quantidade de gases que tamparam a nossa atmosfera, fazendo com que diminuísse a quantidade de oxigênio, diminuindo a quantidade de oxigênio, diminui a quantidade de animais, diminuindo a quantidade de luminosidade, diminui o número de plantas, começa a ter chuva ácida, a vida no oceano é interferida, a vida no ambiente terrestre é interferida, os grandes répteis não conseguem sobreviver. Tanto é que eles falam, quando começou a ter catástrofes naturais, o que aconteceu com esses grandes répteis? Eles tiveram que diminuir. Pensa lá, um dinossauro de 12 metros, precisa comer toneladas e toneladas. Um pequenininho, basta ele comer pouco. Então, eles conseguiram sobreviver e, com o tempo, eles foram diversificando no ambiente. Mas ainda, David, gostaria de continuar, mas falta 3 minutinhos. A gente pode marcar uma outra aula com a professora, mas a gente poderia continuar esse nosso debate, porque ainda David, tanto para o criacionismo quanto para o evolucionismo, a questão dos dinossauros. Okay? Galerinha, eu sei que tem muitos assuntos que nós gostaríamos de refletir a respeito desse tema. Eu acho super interessante quando vocês mandam as perguntas, mas dado o nosso tempo, nós vamos ter que fazer uma parte 2 aí da nossa aula. Eu vou marcar aqui com o professor próximo, a gente consiga fazer essa parte 2 aí e até mesmo conversar sobre as problemáticas filosóficas levantadas aí pelo David Rafael, que eu acho super interessante, aí gosto muito quando vocês mandam, e com certeza a gente vai fazer aí uma parte 2, né, professor Felipe? Com certeza, porque quando a gente fala sobre a origem da vida, vai ter esse debate, muito questionamento, né, sobre, não surgiu desse jeito, sempre vai ter, e sempre vai continuar, por isso que o homem tenta, não vai, ele vai ser incansável essa busca pela origem, pela descoberta, tá? Estudar, a gente fala, por que vai estudar outros planetas, por que vai mandar, eu vou até marcar uma coisa de cá, porque quando, se não fosse a ciência, lá na Guerra Fria, a medicina que tem hoje em dia não teria avançado tanto. A Guerra Fria, por exemplo, só mudando um pouquinho aqui, que eu vou ver se faço uma aula com o professor Edgar, se não fosse a Guerra Fria, não teria o avanço tecnológico, né? O avanço, né, espacial, a guerra espacial que eles fizeram para chegar à Lua, não teria, turminha, o que tem hoje em dia. Bom, né? Oi? Pelo menos essa coisa teve de bom na guerra. Senão ainda era para a gente estar uns 20 anos atrasado. Okay? Mas devido ao nosso tempo, flui muito. Se deixasse aqui, a gente ia ficar umas 3 horas conversando. Okay? Liguem as câmeras para a gente bater um print. Já legal, vamos lá. Aqui a gente vai postar também, a gente vai fazer uma propaganda, né? Abram as câmeras aí para a gente bater nosso print, muito legal. Apareçam todos aí que a gente vai postar no Instagram, a gente vai postar nas nossas redes sociais. Vamos lá, liguem aí as câmeras, por favor. Gente, é só para bater o print rapidinho, vamos lá.